ao vivo para todo o planeta. Deixa eu ver aqui. Segundo episódio da websérie Como Eliminar o Desperdício da Culpa. Vamos colocar aqui. Como eliminar o desperdício da culpa com Lilian Bastos. Oi, Clê! Tudo bom? Seja bem-vinda. Hoje é a minha xará que vai falar comigo, Lilian Bastos. Deixa eu anotar aqui, ela vai entrar daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Perfeito. Carla, seja bem-vinda também. Factral Consciência. Rosângela. Rosângela vai ser também uma das minhas entrevistadas. Ai, como eliminar o desperdício da culpa, hein? Ah, sim, tem aula, mas vai ficar gravado. Para quem não assistiu a live de ontem, tá no meu IGTV e também tá no canal do YouTube que eu subi ontem. Foi muito interessante o papo com Adriana Lila Albertal, que é uma desarmadora de bombas, e explicou qual a relação de culpa com bombas, enfim, uma série de coisas aí. Meu nome é Lilian Thieme, sou uma especialista em desperdícios, criadora do método Motainai, e você está na websérie Como Eliminar o Desperdício da Culpa. Vamos lá, minha convidada hoje é Lilian Bastos e nós vamos conversar aí sobre a experiência dela, sobre as dicas que ela tem, qual a relação das plantas, de que forma elas podem nos ajudar, né? E queria muito trazer, e ela tinha plantão hoje, teve que fazer uma série de mudanças na agenda para poder estar conosco. Vai entrar daqui a pouco, eu tô bem feliz. Lembrando que essa websérie vai até domingo, né? E todos os dias, das 8h08 às 9h, né? É um papo com uma estrategista para me ajudar nessa investigação. Como é que a gente elimina o desperdício da culpa? A gente sente culpa e acha normal, mas essa culpa que a gente sente vai impactando em diversos aspectos da nossa vida. E de vez em quando precisa limpar os ralos, que eu digo, né? A gente precisa limpar os ralos, precisa desopilar, sim. E essa é a oportunidade que a gente está tendo durante essa semana, investigar um pouquinho sobre essa questão aí, de como eliminar o desperdício da culpa. Gente, ela vai entrar daqui a pouco. Quanta gente bonita aqui acompanhando a gente, que coisa boa. Quem ainda não entrou no meu canal do YouTube, Time Machita, eu tenho várias webséries lá à disposição de vocês. Ai, a Lilian entrou. E aí, Lilian, pede para visualizar a tela comigo? Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos vocês. Ah lá, pediu. Vamos visualizar. Então ela vai conseguir entrar. Solicitação, visualizar o vídeo ao vivo. Gente, é tão rápido. Aí, vai entrar. Entrou! Cheguei. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo meio baixo, um pouquinho baixo, mas tô te ouvindo. Tá baixo? Um Melhorou? pouco. Como é que está aí, Miguel Pereira, Rio de Janeiro? Tá um frio, mas muito frio. Nossa, Muito! tá bem frio. Tô aqui toda encapotada. Você teve que fazer o que com o seu plantão? Então, graças a Deus, a gente finalizou tudo por volta das 6 e a minha amiga tá lá. Ela que tá dando continuidade ao trabalho dessa noite, né? E que corra tudo bem para ela, né? E para todos os envolvidos lá.
Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo, né, um pouco desta noite fria, mas com muito calor no coração, viu? Muito obrigada. Eu ia pedir para você, você está falando com fone de ouvido, você consegue aumentar um pouquinho o som aí ou do Tá, celular, é, porque eu escuto um pouco baixo. Não sei se só eu estou escutando, as pessoas também, só para ficar mais. Oi, Lorena, tudo bom? Deixa eu ver. melhorou? Melhorou agora? Eu estou ouvindo, mas eu sinto um pouquinho baixo, mas vamos lá. Eu, Bom, primeiro, quero te agradecer por estar aqui participando dessa websérie investigativa que está como diz, não me incomodando, né? Tá muito agora comigo, essa questão da culpa. E eu falei, bom, como é que a gente elimina a culpa? Como é que a gente joga fora? Como é que a gente se desfaz dela? E a resposta é: eu não sei. Então, eu vou perguntar para algumas pessoas, né? E a ideia é poder, nessa websérie, é justamente investigar, porque eu acho que quando a gente se propõe a resolver um problema complexo, como é esse, né? Então, a melhor forma é estar com outras pessoas e a gente poder trocar. E você, Lilian, é uma das mulheres que eu fui aprendendo a admirar e a respeitar, graças ao Círculo de Mulheres do Divinas, né, Divinas Marias. E aí eu falei, puxa vida, esse conhecimento das plantas, esse amor que a Lilian tem das plantas e tudo mais, eu acho que eu queria te ouvir a respeito disso, né? E aí você aceitou o convite, então eu tô mais que feliz, né? Eu tô muito grata por essa oportunidade, né, tão rara e de poder compartilhar isso com a audiência, com os meus seguidores, com as pessoas que estão comigo também nessa investigação. E é isso. E agora eu queria te ouvir um pouquinho, Lilian. Por que você aceitou esse convite? E o que, desde o momento que você aceitou o convite, como é que você veio elaborando aí essa questão da culpa e esse conhecimento aí que você tem compartilhado com muitas pessoas? então, primeiro, a gratidão é toda minha, né, por estar aqui compartilhando esse momento com você, com todos que estão nos ouvindo, né? E foi muito interessante. Eu estava há pouco tempo tomando banho e eu fiquei pensando o quanto o seu convite me fez refletir de todos os em várias passagens assim da minha vida, entendeu? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, assim, em vários momentos, assim, eu fiquei pensando o quanto que me instigou, né, esse convite em reviver, né, fazer passagens em relação a momentos em que eu vivi, assim, uma culpa que me deixou com os quatro pneus furados, entendeu? E por que isso, né? E como me livrar, e como eu consegui transformar, né, esse sentimento, essa culpa em alguma coisa positiva que me impulsionou e me fez seguir, né? E a primeira delas foi essa imersão no mundo das plantas medicinais, né? Quando eu me reconectei com o meu verdadeiro propósito, né? Porque durante muito tempo da minha formação, sou farmacêutica industrial, e quando eu fui morar em Brasília, me formei, fui morar em Brasília, e lá eu não encontrei um campo é, que me colocasse naquele universo que eu estava acostumada no período da minha formação, que era exatamente essa convivência com as plantas medicinais, com as pessoas ligadas a tudo que está relacionado ao natural.
quando eu fui para Brasília, eu me afastei disso. Eu fui trabalhar numa companhia de água e esgoto, então eu ficava trancada num laboratório, né, fazendo análise de água, e depois eu fui trabalhar participando da elaboração de uma RDC, que é essa dos medicamentos sob controle especial, né, os psicotrópicos. Eu trabalhei ali no estudo que resultou na RDC. E aí, meu marido é militar, ele foi transferido para o Rio, nós voltamos para o Rio, e aí eu fiz uma opção em morar em Miguel Pereira. Eu estava com filha pequena e tal, e eu preferi vir morar em Miguel. E em Miguel Pereira não existia indústria, né? Não existia nenhum desses campos que eu já estava habituada a trabalhar lá em Brasília. E aí veio para mim uma farmácia de produtos naturais, uma oportunidade de montar uma loja de produtos naturais e tal. E foi muito bacana aquele momento. Para mim, assim, eu me senti novamente no meu meio, né? Me senti super acolhida pelas pessoas. Enfim, foi um momento muito especial. Mas a minha filha sofreu um acidente e fez uma osteomielite, precisou operar a cabeça, e essa loja eu tive que fechar. E quando eu tive que fechar essa loja, eu me senti muito mal, por dois motivos. Primeiro, porque eu me senti culpada pelo acidente que a minha filha sofreu, porque eu achava que eu deveria estar mais perto dela. Ela era muito pequena, ela tinha 7 anos, e eu achava assim, que eu coloquei ela numa condução escolar, e aí por que eu fiz isso? Por que eu não fiquei responsável em levá-la para a escola todos os dias? E aí foi o meu primeiro baque, porque eu não vi outra solução a não ser fechar essa loja, né, e me dedicar ao cuidado com a minha filha. Isso foi, por um lado, olha só como que a gente se divide nos sentimentos. Eu me senti culpada por ela ter sofrido esse acidente, e ao mesmo tempo eu me dedicando ao cuidado com ela. Eu fiquei muito tempo só cuidando dela, né? E até que surgiram alguns convites para eu trabalhar na prefeitura aqui da cidade, né, na farmácia da prefeitura, e aí eu mergulhei novamente, Tchemi, naquele mundo da doença, que eu só via, só lidava com doença, né? E foi assim durante 14 anos, sabe? Eu trabalhava com medicamento de alto custo, que eram só com aquelas doenças mais bravas que você possa imaginar, e eu me envolvi tanto com isso, mas de tal maneira que eu esqueci um pouco de quem eu era, me esqueci um pouco assim da minha família e mergulhei nesse universo. E eu fui ficando cada vez mais doente, porque isso é uma doença, né? Isso é uma doença, essa compulsão. O que que eu estava querendo com isso? Aonde eu queria chegar? Ou o que que eu queria esconder com esse mergulho, né, sem limite, numa história que não pertencia a mim, porque a minha raiz estava lá atrás, nas plantas, que eu abandonei, entendeu? E durante 14 anos eu vivi nisso. Durante esses 14 anos, no finalzinho dele, veio a segunda puxada de tapete. Eu achava naquele momento que eu só sabia ser farmacêutica para cuidar de doenças. E foi me tirado isso. Durante os 14 anos, vários foram os sinais de que eu não estava no meu caminho. Mas o que eu fazia? Tapava os olhos, tapava os ouvidos, não dava atenção e mergulhava cada vez mais naquele universo. Quando esse tapete foi puxado, porque aí o cara lá de cima do universo falou assim: já que não está escutando, não está ouvindo os sinais internos e
eu vou ser obrigado a dar um empurrãozinho. E aí eu fui tirada da assistência farmacêutica e eu não sabia o que fazer. Ficou perdida. Fiquei perdida, achando que eu era aquilo ali, aquela pessoa que cuidava só da doença, que só dispensava medicamento, que só conversava sobre doença, que tentava modificar um sistema que não está nem aí para isso, é um sistema que é cruel, que é a indústria da doença. Ela, em momento algum, olha para o paciente, para aquela pessoa que está ali, como um ser que precisa aprender a cuidar de si próprio. Que ele tem todos os instrumentos para isso, mas que ele não sabe, é muito mais valoroso, né, para o sistema alimentar a doença do que dar ao indivíduo a responsabilidade sobre o autocuidado, sobre o gestor dele mesmo, né? E aí, o que que aconteceu? O que que eu vou fazer agora? O que que vai ser da minha vida? Oh, eu não sei Ah, fazer mais nada. mas calma, Lilian. Antes de você falar dessa parte, eu queria que você voltasse um pouquinho e falasse assim, me contasse sobre esses sinais. Ai, eu estou interessada nesses sinais. Você falou assim, ah, mas nesses anos eu fui tendo sinais do meu corpo, mas aí eu tapava. É porque para mim isso é muito agora, está muito na minha vida agora. Esses últimos 10 anos eu fui observando os sinais. Eu falei, gente, mas tem sinais que estão aí repetindo. Será que isso é normal? Então, por isso que me interessa. Me conta dos sinais. Então, o primeiro grande sinal foi que eu, depois de 9 anos tentando engravidar novamente, nada de bebê, nada de nada. E aí, no auge dessa confusão, eu me empenhando cada vez mais no trabalho, eu ia fazer fazer um implante de um contraceptivo, fui fazer os exames para poder fazer o implante, e aí eu comecei a passar mal, passar mal, passar mal, e para resumir, eu estava grávida. Então, o primeiro sinal, assim, foi essa gestação inesperada, porque eu já achava que não engravidaria novamente e tal, e aí veio a minha segunda filha, a Luísa, onde obviamente, eu tive nesse início de gestação que ficar em repouso, porque eu, assim, eu tive sangramento, tive vários problemas no início da gestação, em que foi necessário eu me afastar do serviço. E aí, aquele momento que você está de molho, você começa a refletir. E eu fiquei pensando, gente, eu tô grávida. Como é que vai ser minha vida agora? Eu vou ter um bebê. Como é que eu vou fazer? Porque eu tenho outra filha de 10 anos e tenho trabalho. Eu sou tão envolvida no meu trabalho. Como é que vai ser? E aí, essa pausa me trouxe essas reflexões, uma pausa assim inesperada, porque eu não, né, não estava programado. Então, naquele momento, eu senti a necessidade de ficar mais tempo, de parar, de rever minhas posições em relação à minha vida profissional. Eu tive essa oportunidade de refletir. Durante um tempo, eu segui o meu coração. Vou ficar calma, vou ficar em casa, vou ter o meu horário específico de trabalho, mas eu não vou ficar 24 horas por dia respirando trabalho. Durante um bom tempo, um ano e pouquinho, eu me dediquei, né, às minhas filhas, e foi muito bacana. Só que aí começou de novo aquela coisa compulsiva de trabalhar, né? E trabalhar, 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 e aí eu desenvolvi a síndrome do pânico, porque a cobrança interna era muito grande e o medo de errar em todos os sentidos também. Dessa forma, eu comecei a ficar paralisada, né? Me paralisou durante um bom tempo. Tive que tirar licença, começar a me tratar e até eu retomar novamente, demorou um tempinho.
E assim, todas essas pausas, enquanto elas aconteciam, eu estava bem. Eu entendia que eu precisava de outra vida. Mas a hora que eu voltava a trabalhar, novamente eu me sabotava. Eu imergia nessa compulsão do trabalho e não conseguia sair daquilo, mesmo sabendo que não era bom para mim, não era o que eu queria, mas eu estava ali. Não me pergunte por quê, nem eu sei responder isso até hoje. E aí, passado um tempo, eu tinha feito durante o parto da minha segunda filha, eu optei por uma esterectomia parcial e passado 2, 3 anos eu desenvolvi no local da cirurgia uma endometriose. O que é a formação dessas bolsas de sangue? Né? É o seu corpo também falando para você que você não está no caminho, principalmente nessa área, no útero, né? O útero ele tem um significado muito grande ali que você gesta tudo, não só a Os vida, filhos. né? Os filhos, mas ali você está gestando tudo, todos os sentimentos, né? Tudo que veio dos seus antepassados, né? Dos seus ancestrais, fica no registro ali. Então, o que que aconteceu? Ele começou a sangrar, 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 chorando, avisando para mim que eu não estava no local certo, fazendo a coisa certa, não era o meu propósito, né? Algum lugar eu deveria refletir e voltar àquilo que realmente fazia bem à minha vida e também daqueles que estavam ao meu redor, né? Porque quando a gente está bem, a gente está seguindo o nosso propósito, a gente distribui isso, né? A gente distribui o amor, a gente distribui a alegria, né? A gente é outro tipo de pessoa. Então, eu parei novamente para fazer a cirurgia, né? Retirar toda. Eu retirei o útero e aí fiquei um tempo parada também. Foi mais uma possibilidade de rever, né? E cair novamente na cilada. E eu te pergunto, eu sei que você que tem me pergunta, que gostaria de que eu esclarecesse algumas coisas para você, mas eu te pergunto, por que que a gente faz isso? São vários os motivos. E um deles, eu acredito que eu já até falei aqui para você, é aquilo que vem da nossa herança. O que nós trazemos da nossa herança? O que que a gente viu? O que que a gente cresceu vendo nossas avós, nossa mãe, nossas tias, talvez nossos irmãos mais velhos? O que que a gente viu? O que que a gente trouxe? Quais as histórias que nós escutamos? Porque às vezes essa culpa ela está vindo de geração em geração. E assim, eu falava, meu Deus, o que que para que que eu, por que que eu tanto caio novamente na mesma cilada, né? E aí se passaram mais alguns anos, eu conheci a Carla, que você conhece também, né? E a gente trabalhou junto, né? A gente tinha trabalhado junto lá atrás na saúde. E aí a gente começou a conversar. Naquela época eu estava. Aí a Carla me convida para ir ao sítio para a gente conversar mais sobre isso. E aí, beleza. Fui, passei a tarde lá com ela e aí a gente viajou, né? A gente começou a contar tudo o que aconteceu com a gente naquele período todo, o que que a gente pensava para frente, o que que a gente gostaria de mudar. E é sempre assim, porque quando, até no círculo, né, das mulheres, quando você coloca tudo isso aberto para outra pessoa, para outra, a gente enxerga com uma clareza onde que a gente está
errando, né? Onde a gente está se ferindo, né? Fica Como é muito. poderoso, né? Como uma conversa honesta, franca, num lugar seguro, né? Ele é importante. A gente não precisa de um conselho da outra pessoa, a gente precisa desse espaço para. É como se a gente estivesse carregando um monte de coisa, a gente precisa colocar tudo para poder organizar em algum lugar, né? E é isso que a gente está fazendo agora, de alguma forma, né? Até as pessoas falam assim, ah, mas qual é o roteiro? O que que eu vou. Eu falei, não, não tem roteiro. É uma conversa entre duas amigas, duas mulheres, e a gente está ali, e as pessoas acompanham, e depois fica gravado, elas assistem, e é isso. É isso. Não precisa de mais nada, não precisa de receita, não precisa de nada. É isso, porque só isso já acontece uma série de insights, não só para nós duas, mas para as pessoas também. E essa é a mágica, não é? É uma coisa mais simples. Sim, muito mais simples e é o que você falou, o fato de outra pessoa ouvir e acolher, né, já é assim, é o principal remédio, é o principal norteador para essa cura, sabe? A gente consegue se curar muito com a escuta do outro, com o acolhimento do outro, sabe? Com a amorosidade, com que as nossas inseguranças, né? Os nossos medos são ouvidos e são encarados pelo outro como uma coisa importante, sim. Porque também não adianta você conversar, você se expor e o outro achar que aquilo ali não tem significado, não é? Então, assim, foi uma troca, essa conversa, essa troca minha com a Carla foi um fator extremamente decisivo. Que a gente iria, o que a gente gostaria de fazer da nossa vida dali para frente, né? E aí já foi um sinal diferente. Esse meu Ah, reencontro com a Carla foi um sinal positivo, né? Ali acendeu uma luzinha, sabe? O que antes era luz vermelha, ali acendeu uma luz no primeiro momento amarela. Fique atenta, porque o teu caminho está por aí. Você está se reencontrando por aí, entendeu? E nesse momento eu estava estudando muito sobre saboaria e fui fazer um curso no Rio. E, assim, numa sala cheia tinha um lugar, no último lugarzinho, assim, que eu já cheguei em cima da hora de começar, lá no cantinho tinha uma moça, e aí eu olhei essa moça, falei, vou sentar ali. Sentei ao lado dela e nós não assistimos um minuto de aula. Nós conversamos, assim, sabe quando você parece que criou uma bolha? Nós conversamos o tempo inteiro, nos identificamos em vários pontos e dali surgiu a nossa iniciação no xamanismo, na roda de mulheres, né? Foi a partir da Maria Cristina que eu conheci esse universo e a partir de então marcamos dela vir aqui em Miguel, marcamos no sítio, fomos para lá e dali para frente foi só alegria, porque cada roda, cada encontro, a gente se fortalece mais, a gente se encontra mais na dor do outro, na fala do outro, né? E a partir do momento em que você escuta o outro falar da sua dor e você se identifica naquela fala ali, é tão claro o caminho que a gente vai seguir, entendeu? Que não tem explicação, né? E como você falou, é simples, é estar aberto, é ser honesto consigo mesmo, sabe? É se dar a oportunidade de ser feliz, de estar bem.
Muito bom. Emília, eu queria que você falasse um pouquinho da relação das plantas, né? Porque aí você se encontra nas plantas e aí é uma grande estudiosa e eu tenho aprendido muito. Mais do que ter aprendido, você tem me incentivado a experimentar. Você fala assim, olha, agora é uma época tal, tomar um banho disso, eu banho de erva, como é que é isso? Um escaldapé, um chá, eu como sou muito curiosa, eu falo, deixa eu experimentar, né? Aproveitar, vamos fazer a conexão da lua com as ervas, vamos ver, né? O que que vai acontecer? Gente, e é uma conexão com a natureza impressionante. O que que possibilita você se começar a entrar nessa conexão, a você começar a entender o fluxo na vida, né? Porque você, quando acompanha o crescimento, o desenvolvimento de uma planta, né, você dali tira lições para a sua vida, o tempo inteiro. O momento certo para plantar, a lua certa para plantar, né? O momento certo de você colocar adubo, se for necessário adubar, o momento certo de você podar, o momento certo de você colher. Aí depois vem um outro fator, a hora certa e a parte certa de você retirar aquela parte da planta que vai trazer o efeito que você deseja. Então, assim, que lua que você pode fazer isso? Qual é o horário do dia? Qual é a forma que você vai preparar essa planta? Se você vai fazer um infuso dela, se você vai fazer um banho. E em todas essas fases, o mais importante é você sentir a sua conexão com aquela planta. É o sentimento que você tem. A sua intuição faz assim, ó. Hoje eu quero um chá de camomila. Por quê? Porque eu estou precisando me sentir acolhida. Eu estou precisando de colo de mãe. Eu estou precisando de calor. Então eu quero um chá de camomila. A sua intuição, o seu corpo te pede isso, sabe? Tem momentos que você fala assim: eu preciso de foco, de força, de clareza. Aí você vai correndo e abraça um alecrim. Pega o alecrim, pega uma hortelã. Você vai sentir essa força. Então, assim, o seu corpo, a sua intuição, ela vai te levar para aquela planta que você necessita naquele momento. E aí também isso vai te instigando a conhecer mais as plantas, né? E qual a melhor forma de você fazer o uso delas, com todo o respeito, né, que esse reino merece, porque a gente está lidando com um ser vivo, né? A planta ela entende o seu sentimento. Se você vai lidar com uma planta com uma tristeza muito grande, essa planta vai sentir isso, ela vai murchar, ela vai ficar triste também junto com você. Se você vai para uma planta pedindo que ela te dê clareza, que ela te mostre um caminho, que ela te intua, ela vai agir com você de uma outra força, de uma outra forma, ela vai te dar aquele, ela vai mostrar o seu caminho. Seja você segurando ela entre as mãos, seja você colocando ela perto do seu coração, seja você usando ela através de um banho, né, pedindo que ela te intua, sendo desidratando ela e queimando, como a gente faz com a sálvia, quando a gente quer abrir, firmar, trazer uma conexão maior com a espiritualidade, com aquilo que há de mais divino, fora e dentro de você. Você acende uma sálvia que, olha, é uma coisa que não tem explicação. Então, as plantas, elas conversam com a gente o tempo inteiro. E quando eu tento passar isso para as pessoas, eu faço isso com a maior verdade possível, com o maior sentimento possível também, sabe? Porque essa troca com as plantas é um benefício tão grande para a nossa saúde, seja física, seja mental,
seja vibracional, sabe? É uma troca que não tem, sabe? Não tem como a gente mensurar, né? E é muito bacana. Eu estou participando agora de um grupo, se chama Papo de Planta, e nós nos reunimos de 15 em 15 dias. E ontem foi uma reunião onde a gente está montando uma farmácia viva caseira. O que é uma farmácia viva? Farmácia viva é quando você vai é, olhar para a sua casa, para as pessoas que residem na sua casa, saber o que elas precisam, né? Qual é a doença, né? Ou o sintoma que mais aflige uma pessoa na sua casa. Ah, alguém acha que na casa todo mundo tem problema respiratório. Então ela vai anotar lá que os moradores têm problema respiratório. Tá, você mora em casa, mora em apartamento? Ah, eu moro em casa, tenho um espaço pequeno. Como é que é a terra da sua casa? É uma terra mais arenosa? Ela é mais úmida? Como é que é? A pessoa vai falando, a gente vai conversando e a gente chega num elenco de plantas, sabe? Que tem a característica da sua família, daquele núcleo, entendeu? E aí a gente começa a cultivar essas plantas que a gente chama de farmácia viva, porque são seres vivos que estão ali, né? Essas plantas. E aí você vai fazer a promoção da sua saúde, da saúde dos seus familiares, tem a prevenção das doenças, sejam elas físicas, né, espirituais, mentais, né? E você vai se dedicar a esse canteiro de farmácia que a gente chama de farmácia viva, e o seu amor vai passar para essa planta e essas plantas vão retribuir com todas as potencialidades terapêuticas que elas trazem, entendeu? E tá sendo assim muito bacana, sabe? Muito bacana mesmo. Tanto para mim quanto para essas pessoas que têm participado das reuniões, sabe? Tem sido uma troca muito bacana. E tem um outro lado também do conhecimento, sem ser a fitoterapia, né, que é quando a gente utiliza a planta como uma forma de tratamento, nós também trabalhamos a fitoenergética. Qual é a energia vibracional daquela planta? E quando que eu posso acessar essa energia para equilibrar algum dos meus corpos, para trazer o equilíbrio. E aí é uma forma muito bacana de trabalhar o perdão. Por quê? Quando um desses corpos estão em desequilíbrio e se manifesta esse desequilíbrio de alguma forma, por exemplo, uma condição de estresse, o início de uma depressão, alguma coisa nesse sentido que ainda está um pouco insípida, não está, sabe, ainda não está bem atuante no corpo físico. Quando eu começo a trabalhar e quebro esse processo com a fitoenergética, por exemplo, a doença no corpo físico não surge. E algumas das plantas que a gente utiliza na fitoenergética para promover isso são plantas que trabalham o perdão, porque a gente entende que o perdão seria a forma de eliminar essa conexão entre essas doenças que estão ainda plasmando e a doença no corpo físico. É, porque tem a ver com a culpa, né? A gente se sente culpado por algum erro que ficou cristalizado, e aí essa culpa aí, você não se perdoa, e aí vai cristalizando, vai virando uma pressão alta, uma pedra no rim, enfim, outras coisas. Então, o antídoto, que é o perdão, esse sentimento do perdão de uma forma ampla, né? Primeiro perdoar a si, perdoar as outras pessoas. Perdoar-se, que foi o que a Adriana falou ontem, né? Amar-se incondicionalmente, né? E aí você falou, e quais são as plantas que fortalecem, que ajudam essa coisa do perdão?
Porque aí isso é o que todo mundo quer saber agora, energeticamente, quais são essas plantas? Conta pra gente, Lívia. Quando a gente vai fazer um estudo fitoenergético, né, são feitas várias entrevistas, né, com as pessoas para a gente chegar até um diagnóstico, o porquê dessa culpa, né? O que está atrás disso, né? O que vem por trás disso tudo? Porque aí você vai usar a planta certa, né? E a composição, né, de plantas também, você vai fazer uma composição, uma formulação com as plantas certas, que vão atuar, né, nos pontos também, nos chakras, aí é todo um estudo que é realizado, mas assim, de forma genérica, eu vou falar algumas plantas que são interessantes, né, que a gente pode fazer em forma de chá e pulverizar, faz o chá, coloca num pulverizador e de vez em Borrifador? quando no borrifador, isso. De vez em quando a gente borrifa, né, aqui no nosso chakra coronário. A camomila é uma planta, uma dessas plantas. A melissa, hortelã, o ipê roxo, funcho. Essas plantas, tem uma que eu gosto muito de associar à camomila, que é o jasmim, porque além de promover o perdão, de ajudar a você a tirar as cascas, sabe? De tirar as vendas e você conseguir ver as coisas, aquilo que te machuca, aquilo que te incomoda, o que te dá tristeza. Além da camomila fazer isso, o jasmim te dá o amor próprio. O jasmim, Ah, sabe? Então, eu acho muito interessante associar a camomila ao jasmim. Muito, tem uma força muito grande, sabe? E uma planta também que eu gosto muito, é usada numa fase mais à frente um pouquinho, sabe? Que é o sândalo, porque ele te ajuda a enxergar quem você é e te aceitar da forma que você é, sabe? Ser quem você é. O sândalo te mostra isso. Sabe? Eu gosto muito de acessar o poder do sândalo. Enfim, essas plantinhas que eu falei, elas seriam a sua farmácia básica do perdão. Tá? O funcho, a camomila, o jasmim, o ipê roxo, a hortelã. E outra que eu lembrei aqui agora também, que é a laranjeira. A laranjeira, você consegue falar, colocar para fora, sabe? Aquilo que fica retendo, sabe? Que você laranjeira é a não flor de laranjeira? Ou a pode usar folha? a flor de laranjeira. A laranjeira é uma planta super versátil. Você pode usar a folha, a flor, e a casca, sabe? E ela promove a fala. Ela faz com que você coloque para fora aquilo que precisa ser dito, sabe? É, Outra planta que também é muito importante nesse processo é o capim-limão. Capim-limão permite que você diga não, que não tem Adoro capim-limão. uhum, Ele permite que e você diga não? não. Se você não tem coragem de dizer não, segura na mão do capim-limão e vai, entendeu? Porque ele vai te dar força para você dizer o não, que é uma das coisas que também nesse processo todo é muito importante, porque às vezes você se sente culpada porque você não disse não. Você se feriu porque você não soube dizer não, né? E aí você vai contra a sua natureza, contra o seu propósito, e aí vira um ciclo, né? A coisa fica A Lorena está assim. perguntando se o óleo essencial de laranja pode ser também, se os óleos essenciais também. Nossa, maravilhoso, principalmente se você passa no chakra laríngeo. Maravilhoso Hum, passar, massagear o chakra laríngeo com óleo essencial de laranja. Promove abre, né, os canais da fala. Tá?
Eu tô achando assim muito interessante. Eu queria aqui abrir um parênteses para todo mundo, que é um conhecimento ancestral das ervas, né? Se a gente for pensar, as nossas avós, tataravós, né? Naquela época não tinha médico próximo, eram parteiras, não tinha remédio. Então, como é que cuidava-se, né? Com as ervas, com os chás, e funcionava. Funcionava porque elas acreditavam, era a única alternativa. Então elas acreditavam, e a gente, por respeito, toma isso daqui que vai sarar. Aí tomava e sarava. E aí depois as famílias vão vindo para a cidade, vão tendo acesso a mais informações, vão tendo mais facilidades, vão tendo acesso a remédios industrializados e começou-se a perder esse conhecimento e até a se duvidar, ou ele partiu para uma coisa meio supersticiosa, crenças populares. E o que eu percebo agora é uma retomada desse conhecimento, entendendo que isso é ancestral e que, na verdade, os remédios industrializados são feitos a partir de princípios das plantas. Então, ao invés de, a gente não está indo para um outro caminho, é o mesmo caminho, só que queria que você como farmacêutica, né, com todo esse conhecimento da indústria do remédio e pudesse falar um pouquinho disso, isso é a tendência, isso é o que na verdade o que deveria ter sido. Começou a acontecer um caminho de volta para casa, a gente pode dizer assim, o resgate das tradições. Existe um movimento muito forte resgatando as tradições em diversas comunidades, em diversas culturas diferentes. Né? Hoje existem, desde 2006, o Ministério da Saúde ele criou, né, ele instituiu uma portaria, uma política nacional de práticas integrativas complementares e logo a seguir de plantas medicinais e fitoterápicos, valorizando justamente o saber tradicional de diversas comunidades e resgatando, né, não só valorizando, mas resgatando esse conhecimento, dando ouvido e dando voz aos herveiros, raizeiros, às benzedeiras. E ele trouxe isso através da política e ele deu uma roupagem científica. Ele associou até onde vai o conhecimento tradicional, o que eu posso reconhecer como algo científico, né? E casou, fez uma aliança entre esses dois saberes, entendeu? E trouxe isso para o SUS. Né? O SUS tem vários municípios que têm as farmácias vivas, que aí já é uma coisa muito grande, né? Com uma proporção muito grande, que fornece plantas dentro das unidades de saúde, que fornece plantas para manipular os fitoterápicos encapsulados. E aí, o pensamento, a sacação do Ministério naquela época foi justamente isso. Para que a gente vai precisar sempre de matéria-prima importada, ficar nessa mão, se a gente tem uma diversidade enorme da nossa flora, né? O que a gente, né? Vamos começar a estudar isso, vamos fortalecer os arranjos produtivos locais, vamos fazer com que essa gente que já planta, que cultive, que ele traga isso de forma a alimentar nossos laboratórios e aí a gente colocar isso dar acesso a esses medicamentos para a população em geral. E ao mesmo tempo ele está fazendo as duas coisas, ele valoriza a cultura, ele promove a saúde, né? Ele previne as doenças. É aquilo que eu falei lá no início. Ele empodera, embora essa palavra já esteja muito massacrada, né? Mas ele empodera o indivíduo e nomeia o indivíduo gestor do seu cuidado. Ele é responsável pela sua saúde a partir do momento que ele tem o domínio, ele conhece, né, aquilo que pode tratá-lo. E assim, é claro que isso tem algumas barreiras, né? Vem o rolo compressor da indústria
né? Que realmente para se quebrar isso é muito complicado, né? Existe uma força, a mesma força que se faz para ir para frente nesse sentido, tem o oposto, tem uma força contrária, mas que principalmente durante a pandemia ficou muito claro isso. Não sei se vocês se lembram, quando começou, faltou um monte de coisa. Faltaram alguns medicamentos nas drogarias, faltaram máscaras, faltaram EPIs, faltou álcool, gel, faltou um monte de coisa. O que que não faltou? Alimento e planta medicinal. As pessoas começaram a recorrer às plantas para tratar sintomas gripais, para tratar dores de cabeça, enxaquecas, é porque estava ali à mão. Olha, começou a faltar medicamento bobo, que é considerado bobo, como Tilenol, por exemplo. Você teve um momento da pandemia que você não encontrava, estava difícil encontrar Tilenol. Então, como é que eu vou tratar uma dor de cabeça? Aquelas pessoas que tinham conhecimento das plantas começaram a fazer uso de novo. Então, esse movimento, o movimento das feiras agroecológicas, o sistema agroflorestal, isso tudo tem fortalecido e tem mostrado para as pessoas o quanto é valioso e importante conhecer e dar ouvido ao saber daquelas pessoas que estão ali lidando com a natureza há muito tempo. Que não é nada perdido, não é misticismo, não é feitiçaria, não é uma coisa pequena, né, relegada a segundo plano. Não é isso, sabe? E isso tem, a gente percebe várias lideranças muito engajadas no sentido de propagar, sabe? Eu estou fazendo mestrado na UFRJ de inovação, ciência e tecnologia. E o boom do mestrado são as plantas medicinais, os fitomedicamentos, a bioprospecção. O que, que é isso? É você pegar aquela planta que é comum em determinada localidade, estudar aquela planta e desenvolver fitomedicamentos, né, para que sejam lançados no mercado como alternativa, sabe, a medicamentos industrializados à base de plantas que estão naquele valor absurdo, enquanto poderiam ter um valor assim bem acessível, Bem entendeu? acessível, exatamente. E o que eu acho que uma das coisas mais interessantes é o compartilhamento dessa inteligência, desse conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Outro dia eu estava acompanhando o Leandro Zaid, que tem um canal no YouTube, ele é muito interessante, ele é do Sul. E ele fala que agora, a partir de agora, antigamente, lucro era dinheiro. Significa você ter lucro, era você ter mais dinheiro. Ele não, Tchê. A partir de agora, lucro é você ter conexão. Quanto mais conexões você tiver, mais lucro você está tendo. Ele amplia a ideia de lucro. E agora, lembrando o que ele falou, você fala, quando a gente aprende sobre as plantas, você cria uma conexão com a natureza. Então, estudar essa inteligência, esse conhecimento ancestral, estabelece uma conexão com a natureza. É o novo lucro. É como entender as plantas, é como aprender a falar uma nova língua. Estabelecer uma conexão com o universo que já está aqui. Eu não preciso ir para lá. Vamos para Marte, explorar Marte. Aí você tem que ir até Marte, explorar, ver o que tem de bom. A gente está falando que existe a possibilidade de explorar o universo das plantas aqui, agora. Esse conhecimento já está disponível, a gente só precisa entender o quanto ele é importante, né, para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa sustentabilidade, e ir atrás e começar a praticar, assim como eu convido a vocês. Experimentem. Façam um chá de camomila, mas não faz um chá assim, vou tomar um chá de camomila para acalmar. Não. Estude a história da camomila, leia sobre a história da camomila. Faça com respeito aquele momento, né? Sinta o aroma,
escute o barulho. É um ritual que se faz, né? E aí você deguste o chá, né? E sinta a conexão da energia da terra, da natureza, nesse momento do, eu acredito que vai ter é uma outra experiência, um outro efeito. Permita-se isso, né? Então, Tem desde que eu te momentos. conheci, comecei a experimentar, porque você fala as coisas, fala, nossa, é bonito, será que funciona? E aí eu comecei a me permitir me conectar, né? E eu vou falar, realmente a gente sente uma energia, sente acolhida, né? E não tem muito como explicar. E é muito simples. E a gente pensa assim, nossa, é barato, é barato. De repente você consegue, é como se tivesse ido para um spa, né? E volta toda renovada. E na verdade o que você fez? Ou você tomou um chá, ou você fez um escaldapé, ou você tomou um banho de ervas, alguma coisa. E aquilo te renova de uma forma impressionante, assim, essa conexão. E isso é sustentabilidade quando a gente pensa hoje em saúde, em todos os sentidos, né? Hoje eu estava fazendo um workshop para uma fundação e era como eliminar o desperdício de tempo e dinheiro. Isso interessa para todo mundo. E aí vinha essa questão, aí eu fiz uma provocação para eles, que eu vou fazer para todo mundo aqui. Você tem plano de saúde? Aí eles falam, tenho, meu plano de saúde é muito bom, meu plano de saúde é tal, meu plano de saúde é esse, meu plano de saúde é aquele. Me falam a marca do plano de saúde deles, né? Da empresa e tal. E eu falei, não, eu perguntei qual é o seu plano de saúde. Isso que você mostrou é o teu plano de doença. É para quando você ficar doente. Ok, se você ficar doente, eu entendi que você já tem um plano particular. A minha pergunta é: qual é o seu plano de saúde? O seu plano pessoal de saúde? Silêncio. A gente tem um plano de saúde, que é esse plano pago, e a impressão que se tem é que isso é o meu plano de saúde. Não, isso é meu plano de doença. O meu plano de saúde, eu que preciso criar e fazer. Faz sentido isso? Para vocês que estão aqui me ouvindo, o que eu estou falando? Eu queria também ouvir a Lilian sobre isso. Para mim faz total sentido, porque eu até estava lendo para a aula de ontem em relação justamente à questão da depressão, né? Da depressão e do estresse. Então, ele vem colocando lá no planejamento, né, das práticas, por exemplo, integrativas, tudo aquilo que está relacionado a esses sentimentos que levam uma pessoa a entrar em depressão, ao processo depressivo. E aí ele coloca exatamente isso. O que que eu preciso fazer antes de pensar no medicamento, na tarja vermelha e na tarja preta? O que que eu vou fazer antes de chegar nesse momento? Qual é o meu estilo de vida? Como que está meu sono? Né? São os 4 pilares até da Ayurveda, né? Como é que está meu sono? Como que eu me alimento? Como que eu me relaciono com o outro? O que que eu coloco para dentro? Não só da questão do alimento, mas, né, eu coloco para dentro por aqui, pelo meu ouvido. O que que eu permito? Né? E aí, cada item desse, você vai descrevendo como é que você, o que que você tá, eu não estou dormindo, meu sono está péssimo, eu durmo pouco, ou então eu durmo muito, mas eu levanto cansada, aquilo não é suficiente. Então você vai puxando esses fiozinhos e vai escrevendo o que que você pode fazer para melhorar cada setorzinho desse aí da sua vida, né? O que que eu vou fazer para não permitir que o outro despeje aqui dentro coisas que só vão afetar negativamente a minha vida. Então, o que que eu posso fazer sem ser indelicado, né, com amorosidade para cortar, né, essa injeção de sentimentos ruins que o outro faz, né, que é com a minha permissão. Então, eu vou tentar descrever o que que eu vou fazer nesse sentido. Isso é um planejamento,
de vida, de saúde, é você definir nessas suas áreas aquela área que está mais comprometida, né? E você dá a volta por cima ali. Se eu me alimento mal, o que que eu preciso tirar? O fast food, os refrigerantes. Então eu vou buscar alimentos mais saudáveis. Isso vai traduzir numa qualidade de vida melhor para mim. Se eu durmo mal, o que que eu vou fazer? Eu vou estimular o meu relaxamento. Eu vou chegar no momento do dia, eu vou fazer a meditação do chá. Eu vou preparar o chá com todo o ritual, eu vou desde a escolha da planta até a hora que eu me sento, que aquela hora é só minha, sabe, Tchemi? Eu vou para o cantinho, eu vou me encontrar com aquela planta e ela vai se encontrar comigo, né? Nós vamos trocar sentimentos, nós vamos trocar ideias. Quando termina esse momento, eu estou relaxada, aí eu vou descansar. Então, assim, é a gente entender em qual parte, em qual segmento da nossa vida que o desequilíbrio está acontecendo e que está na minha mão eu modificar isso, né? Nossa, Seja com os instrumentos, com as ferramentas que eu tenho, né? No meu caso, maravilhoso. eu adoro aromaterapia, adoro o poder dos óleos essenciais, adoro a meditação do chá, adoro a dança circular. É um momento que você está distribuindo sua energia junto com o outro. Essa roda, essa dança circular movimenta o tempo. Ela faz a roda girar, ela faz você sentir a energia do outro, né? Você se encontrar com a energia do outro, você passar a sua energia para o outro. Adoro o bastão da fala, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Você passa o bastão para mim, eu falo, você me escuta, você pensa, você tira o que você acha que é proveitoso para você, para sua vida e aplica. A mesma coisa acontece comigo quando você fala aquilo que se conecta comigo, eu vou levar, né, para a minha vida, para eu aplicar. E assim vai. Então, assim, são ferramentas que estão nas nossas mãos, né? Só depende da gente. E aí é que Ai, está a Lilian, grande. que delícia. A gente está encerrando, mas que delícia. Ficaram tantas coisas marcantes para mim, mas eu vou destacar uma, que é ficar atenta aos sinais. Os sinais, eles vão repetindo, vai criando um padrão. E é importante a gente se perceber esses últimos 10 anos, últimos 15 anos, o que tem acontecido na minha vida? Poder identificar um padrão, ter um espaço ou alguém com que a gente possa compartilhar, sem julgamento, sem medo, né? Só para poder colocar na mesa essa percepção, identificar algum padrão e, a partir daí, poder refletir, né? Poder se permitir consumir conteúdos que agreguem, né? Que possam fazer sentido e ter acesso, né? A tantas pessoas hoje com conhecimento. Você está com o Instagram também, que você coloca as plantas e tal, que é o Lilian Bastos, né? Que é o que está É, aqui. isso, isso. Tem esse e eu vou abrir o outro agora, que é o papo de planta, porque ele está rendendo Papo tanto de planta. assunto. Eu acho super, Isso. porque Uhum. a gente precisa ir atrás de conhecimento, é conhecimento de qualidade, né? Pessoas que realmente amam e acreditam nisso, e é a verdade transparecendo também. Fiquei interessada aí na coisa como chama? Farmácia Mas viva, né? Dessa coisa particular e tal, para a gente aprender mais, porque eu estou muito conectada, assim, estabelecer essa conexão com a natureza. E eu entendi também que para a gente se livrar da culpa, a gente tem que estar forte, tem que estar fortalecido. E as plantas ajudam a nos fortalecer para isso, porque é se amar, né? É uma forma concreta de se amar, esse autocuidado, através das plantas, dessa conexão com a natureza, né? De poder sentir a gratidão
por receber esse amor da natureza, né? E se permitir, né? Então, eu estou compreendendo isso, assim. Foram as coisas mais marcantes, entre tantas outras, mas essas para mim foram as mais marcantes. Lilian, quero dizer que você ganhou meu livro, Motainai. Esse aqui que eu acabei de lançar, uma forma de agradecer. Daqui a pouco depois você passa o endereço que você vai receber na tua casa. Quero aqui agradecer a atenção plena de todos vocês que estiveram conosco nesse papo aqui. Amanhã vai ter mais um. E a gente vai continuar nessa linha da saúde, né? Porque vai ser Luciana Fernandes. E a gente vai focar na salutogênese. É o estudo justamente da saúde e a relação da culpa com isso. Então a gente meio que vai continuar dentro dessa linha e eu espero vocês, né? A atenção plena de vocês também. Vai ser às 8h08 da noite. A Malu, eu não sei se eu conversei com a Malu, falei, Malu, dá para entrar nós três para falar, e depois eu não vi se a Malu entrou, se não entrou, mas eu ainda quero fazer uma com a Malu. Ah, vai ser muito divertido. Vai Porque ser a Malu incrível é também fazer com a Malu. Muito obrigada. Até amanhã e a gente se muito... encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.